Então, com a mão no coração, mais uma vez, Deus Todo-Poderoso, engrandecemos o Teu nome e tomamos posse da Sua palavra. E eu tomo posse do que nós acabamos de cantar, que cada um já tenha decidido crer na verdade da Sua palavra e não em tudo que ouve, vê, em todas as negativas, em todas as situações que tentam mostrar que é impossível, a coisa piora e não melhora. E a verdade é que nós não estamos nas mãos de ninguém, nós estamos nas Suas mãos. E estudando a Sua palavra, nós podemos ver situações que foram no limite, mas o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, nunca perdeu o controle de nada e fez com que tudo cooperasse para o bem daqueles que temem o Teu nome, que amam o Senhor. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre esta reunião, acampa os Teus anjos aqui, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, toda língua que se levantar em juízo Tu a condenarás, quebro laços e armadilhas contra nós, peço a cobertura do Teu sangue, um muro de fogo sobre nós, sobre a Tua igreja aqui em todo lugar, a graça, a unção do Teu Espírito, a Sua presença real, tocando profundamente os corações e o Teu nome sendo glorificado. Seja conosco, assuma a reunião. Obrigada, amém, 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 graças a Deus. Diga, eu tomo posse desta oração, eu decido crer em tudo aquilo que eu tenho ouvido, em nome de Jesus. Está ligada a sua vitória, você pega o Espírito, que Espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. Ele tem um vinho, uma alegria, um resultado que eu ainda não conheço, mas vou conhecer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Sentem-se por gentileza. Muito bom, muito bom. Bom, antes de começar esse propósito, eu disse para você que o Espírito Santo me deu uma convicção e eu, então, falei numa reunião com todos os pastores o que eu percebia do Espírito. Então, os céus estão abertos, apesar de tudo tentar mostrar o contrário, os céus estão abertos. E que o Senhor me desafiava a fazer esse trabalho de abrir a mente. Porque se eu abrir a sua mente, levar a sua mente a expandir no nível em que você veja as coisas como a palavra nos ensina, e então Ele pode fazer. Porque se você não chega num nível onde você acredita que essa é a verdade, não é possível. É verdade, mas não é verdade para você. Se é verdade, mas não é verdade para você, então é mentira. E se para você não é verdade, você não vai viver. Por quê? Não é verdade, pelo simples fato que não é verdade. É como essa palavra-chave, tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem para todo mundo? É óbvio que não. É a pergunta que eu respondo quando me perguntam, bispa, como será o futuro? Eu respondo com uma outra pergunta, que futuro? Afinal, tem muitos futuros. Tem pessoas que estão buscando a Deus como quem busca o ar. É óbvio que essas pessoas terão um futuro diferenciado.
Tem pessoas que dão o que dá sobras. Elas vão ter um outro resultado. E tem pessoas que não estão dando nada. Elas vieram no primeiro dia de propósito, elas nunca mais apareceram. Elas vieram na primeira semana, no primeiro jejum, aí elas já começam a esmorecer, não precisa, eu fico aqui em casa mesmo, porque tem pessoas que realmente elas não podem estar, mas tem pessoas que elas podem estar. E eu costumo dizer que esses moveres são tão importantes porque é como o tanque de Betesda. Você nunca sabe quando que as águas vão se mover. E você precisa estar lá. E bem na borda ainda, para poder se jogar. Porque o primeiro que se jogava era completamente curado e restaurado. Até porque você vê o contexto da mulher de Sunem. Essa mulher não ficou acomodada, essa mulher tinha um altar de investimento. Ela tinha créditos com Deus. Tanto que ela levou o filho morto para o seu altar de investimento, que foi onde ela tinha investido na vida do homem de Deus. E ela também não ficou parada, ela mandou selar um jumento, foi até o homem de Deus. E ela não foi só, ela se agarrou ao homem de Deus e disse, daqui eu não saio se você não for comigo. Sabe, ela lutou por aquela vitória como quem busca o ar. Quando veio uma crise, ela recebeu uma direção para sair da terra e ela simplesmente obedeceu uma palavra que vinha de um homem que ela creu desde o início que Deus estava na vida dele. Ela creu que aquela era a melhor atitude e que ela não iria perder, mas muito pelo contrário, no final ela teria resultado. E foi exatamente, ela teve um resultado maior ainda. Então, quantas pessoas estavam em Sunem? Quantas pessoas estavam em Israel naquela crise? Mas não fala que outra pessoa foi livre da crise e restituída daquele jeito. Jesus deixou isso claro quando ele falou da viúva de Sarepta. Para os religiosos, eles ficaram enlouquecidos. Eles disseram, olha, nos dias de Elias estava assim de viúva. Tinha muitas viúvas. Mas o profeta não foi enviado a nenhuma viúva de Israel, foi mandado para uma viúva de Sidom e Sarepta. Foi mandado para uma estrangeira, até uma estrangeira. E ele disse, também estava assim de leprosos nos dias de Eliseu. Mas nenhum deles foi curado. Mas o sírio, o estrangeiro, o sírio Naamã foi curado. Por quê? Porque a fé dessas pessoas, mesmo sendo estrangeiras, a fé se diferenciou completamente. Então, tem pessoas que elas se diferenciam, elas escolheram um lado, elas escolheram o Deus da vida delas, elas escolheram a vida que elas querem, elas escolheram o futuro que elas querem ter. Na verdade, estamos falando então de visão. A visão define tudo. E onde não há visão, o povo perece. Sem visão, uma visão clara para a sua vida, não há como você ter uma grande construção. Mas quando você tem uma visão clara do que você quer, então você sabe o que cabe e o que não cabe. E se você sabe bem onde você quer chegar, o tipo de vida que você quer, a vida, como você quer terminar. Como você quer terminar? Né? Quando você fala com médicos antenadíssimos, eles falam da medicina 3.0, que
é baseada mais em prevenção do que em qualquer tratamento. Ela trabalha a prevenção, ela trabalha o futuro. Como que você quer chegar aos seus 80, 90 anos? Para você chegar lá, você precisa fazer algumas escolhas agora. Você tem que fazer agora. Não, mas eu ainda sou muito jovem, com os meus 20 e poucos, 30 e poucos. Não, você tem que fazer agora. Porque você está definindo como você vai chegar aos seus 70, 80 anos. E você precisa prevenir agora, com um estilo de vida correto. Ou seja, eu trato, então, a medicina 3.0 de a medicina que tem uma visão clara para o futuro. Ela está apontando para o futuro. Ela diz, olha, vamos trabalhar com prevenção. Você quer chegar aos 80 anos muito bem, com autonomia, 85, quem sabe até ser um centenário, com autonomia, lucidez, sem Alzheimer, tendo autonomia. Você vai precisar tomar algumas decisões agora. O que você vai comer, se movimentar. Você vai ter que tomar algumas decisões. Porque a medicina moderna, ela é preventiva. Bom, então abra para a sua vida. Se você entende que o Senhor nos deu uma visão desde o início, multiplicai, dominai. Você multiplica, você domina, você governa. E significa que tudo que vem para as nossas mãos vem para crescer, para multiplicar, para se tornar abundante. Nada vem para as minhas mãos para ficar do mesmo tamanho. Nada vai ser colocado nas minhas mãos para ficar do mesmo tamanho. Tudo que Deus coloca nas minhas mãos é para crescer. Ele já falou, essa é a visão, ele deu lá, volte ao início. Quando ele fala de metanoia, no grego, mudança de mente ou arrependimento, a mesma coisa. No hebraico é techuvá, que significa volte ao princípio. Como foi determinado por Deus no princípio? Qual é a visão de Deus? Está em Gênesis. Tanto que quando os discípulos perguntaram sobre casamento e todos aqueles questionamentos, o Senhor falou, voltemos ao princípio. Nós precisamos saber como foi determinado no princípio, porque essa é a visão básica, essa é a visão de Deus. Homem, mulher, crescer, multiplicar, dominar, governar, frutificar. Essa é a visão bíblica para nós. Então, ele me leva para o princípio. Quando fala na Bíblia, ele chega com a mensagem, João Batista, depois Jesus, com a mensagem, arrependei-vos, ele chega, metanoia, mudem de mente. É hora de vocês saírem desse padrão e voltar para o padrão de Deus, que nunca foi pequeno, nunca foi escasso, nunca, mas sempre abundante. O homem é que deu nome a todos os animais, não foram os animais que se autodenominaram, foi o homem que denominou, o homem que deu o nome. E o nome que ele deu ficou. O homem deu nome aos animais,
a sua esposa. O homem tinha abundância, foi dado um lugar de abundância, a terra, um lugar de abundância. Quando você vai entendendo e você volta ao padrão bíblico, você entende o quão deformado você está. Você está deformado. A maioria está deformada. Porque a cabeça fechou. E ela vive com uma mentalidade de escassez, de privações, pequena, reduzida. Ela não consegue enxergar que ela está aqui para crescer. O sábio disse isso. Que nós estamos aqui, a vida do justo é como a luz da alvorada. Que brilha, 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 brilha. Ele cresce, 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 cresce. Paulo vai usar desse mesmo princípio, dizendo que nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Então, tem um padrão, tem um modelo, tem um exemplo, tem um alvo a ser atingido. A Bíblia nos manda avançar. Eu deixo que se foi e eu agora avanço, eu progrido para um alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho uma visão e eu tenho que avançar, 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 avançar. Diga avançar, avançar, avançar. Progredir, progredir, progredir. Crescer, crescer, crescer. Brilhar, brilhar, brilhar. A visão bíblica é multiplicai, 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 multiplicai. Sempre multiplicando. Multiplicando. Qual é a visão bíblica? Não para. Qual é a visão de Satanás? De que você fuja cada vez mais do padrão de Deus. E você pense que não é para você, que não é bem assim. E você foca o problema, e você foi programado, pelo menos a maioria, foi programada para pensar que não pode. Que não é para ela. Para aceitar o menos. Para reduzir a vida a uma coisa pequena. E aí ela vai vivendo. Ela foca mais o problema e a circunstância. Tudo que você amaldiçoa, você não vai ter na sua vida. Você nunca terá o que você amaldiçoa. O que eu disse? Você só terá o que você abençoa. Então, como que você vai ter dinheiro se você amaldiçoa o dinheiro? Como que você vai prosperar altamente se você amaldiçoa quem prospera? Como que você vai atingir um resultado se você fica ressentido quando vê alguém crescendo, prosperando? Como? Como que você terá um negócio que você mesmo fala mal? Quando você vê alguém prosperando, você já, não estou generalizando, mas muitos fazem isso. Apontam o dedo, criticam, soltam o veneno, deduzem, falam bobagens. Eu espero que aqui não tenha ninguém que já tenha ido atrás de um computadorzinho, um celularzinho, fazer o papel de Satanás para atacar alguém que está falando de grandeza, contando sobre coisas grandes.
Dá para você ver escorrer o ressentimento e a amargura. Como que uma pessoa vai atingir um grande resultado se ela se incomoda com quem está tendo resultado? Não é uma contradição? É uma grande, uma enorme contradição. Você dizer que quer algo, que ao mesmo tempo você critica, você julga, você repudia. E o que é pior, no meio cristão, graças a Deus, não vamos jogar todo mundo, mas tem uma turminha que é difícil. Sabe, é o tal do... Eles pegam a passagem do jovem rico para criar uma doutrina. Isso não é doutrina. Isso foi um caso que aconteceu, mas não virou mandamento, criatura. Isso não é doutrina, isso é mandamento. A pessoa está prosperando, está tendo alguma coisa. Lá vem o sujeito. Igual uma vez, eu nunca estou fora disso, nem tenho tempo, nem vejo rede, para falar a verdade. Mas lá atrás, aí, eu estava na Celso ainda, tinha um bando de gente, vamos ter misericórdia deles, que já Deus tratou tanto que agora só resta orar para Deus ter misericórdia. A pessoa juntou uma turminha de amargurados e eles ficavam jogando aquilo, que depois virou contra eles mesmos, aquela coisa que um pega do outro. Ah, é pastor, porque a pastor está explorando os outros, porque tem carro assim, tem aquilo, porque Jesus andava de jegue. Eu falei, manda ele andar de jegue, ué. Manda ele andar de jegue. Você quer andar de jegue? Anda de jegue, eu não vou andar de jegue. Entendeu? Anda de jegue. Você quer andar de jegue? Anda de jegue. Ponto. Se esse é o seu desejo, andar de jegue, anda de jegue. Jesus nunca mandou alguém andar de jegue. Então é uma hipocrisia, mas mais que isso também. É uma ignorância. É a amargura que sai. E a pessoa fala bobagens. Então é aquela história de sempre. O outro, está enganando. Porque está fazendo não sei o quê. Você está dando um tiro no seu próprio pé. Porque a Bíblia diz que com a medida que você mede, você vai ser medido, isso vai voltar contra você. Você nunca terá, você vai passar pela vida à margem da abundância, vendo gente crescer, prosperar e abençoar os outros, e você lá, amargurado, falando mal, e ainda, ó o tom religioso, eu não tenho nada, mas pelo menos eu vou para o céu. Querido, olha que não, hein? Você pode ir pobre, miserável, para o inferno, porque tem uma turma miserável caminhando a passos largos para o inferno. Você está achando que é porque é pobre que vai para o céu? Onde você botou isso na cabeça? Fique pobre e vá para o céu, você vai ter um lugar no céu. Onde está isso na Bíblia? Esse é o problema de quem não lê a Bíblia e sai repetindo coisa de gente, de Amaleque, Amalequita. Olha o que Paulo falou para ordenar aos ricos. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, prega para alguns ricos. Vamos prestar atenção. Então, tinha muito rico que só precisava dessa orientação. Olha como que o rico tem que viver. Se você quer saber se a Bíblia é contra você prosperar, leia isso aqui comigo. Põe na tela, meu filho. Você vai ler isso, preste atenção. Você vai ler, eu poderia economizar esse tempo, mas você tem que prestar atenção. Leia você. Não, você, sem falar, só leia. Leia você. Vai para o 18 agora. Vai para o 19 agora.
Agora vamos juntos. Ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Ó, você pode ser rico, mas você não pode ser arrogante, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, porque é óbvio que dinheiro, pôr a confiança no dinheiro é pôr em mamão, é afundar com a vida. Sua confiança não está no dinheiro, está no Deus, que é a nossa fonte de todas as coisas. Ordenem aos ricos, aos que são ricos, no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. De tudo nos provê ricamente. Deus faz o quê? De tudo. Não leia correndo. De tudo o quê? De tudo nos provê ricamente. Para a nossa... então ele se preocupa com a minha satisfação? Ordenem-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Quer dizer, você pode ser rico, você só não pode ser arrogante, colocar sua esperança na riqueza, e você tem que ser o quê? Praticante do bem, você deve fazer boas obras, ser generoso, estar pronto para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Usando seu dinheiro dessa maneira, vocês vão acumular um tesouro para si mesmos. No céu, com certeza, algo muito maior, um firme fundamento para a era que há de vir. Quer dizer, você está acumulando para o seu futuro, para a sua eternidade, usando bem o seu dinheiro, porque você entendeu para que o dinheiro serve. Ele é seu servo, trabalha para você. É bom ter dinheiro, porque você ajuda os outros, você apoia pessoas, você socorre. Ninguém vai passar necessidade perto de você. Ninguém vai ficar sem ter o sonho realizado perto de você, porque você se torna a mão de Deus aqui na terra. Você sabe para o que Deus levantou você, para que Deus levantou você. Você entende bem por que você tem o dinheiro, para que serve o dinheiro, onde ele deve ser usado. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse silêncio é do quê? De reflexão ou de morte? Tem vida, a vida... Está vendo? O povo não lê a Bíblia e fala bobagens com base em algo que alguém falou, que nem fundamento tem, nem conhecimento tem, e usa de uma teologia que nem bíblica é, porque está assim de gente teologicamente antibíblico. Simples assim. O Senhor quer que você empreenda, que você multiplique os dons e talentos que Ele tem dado a você. O Senhor quer que você cresça. Deus nos chamou para multiplicar tudo. Multiplicar e construir. Você não vê que o homem de bem deixa herança para os seus netos? Quer dizer, ele trabalha a longo prazo, ele trabalha com um pensamento que vai atingir seus netos e bisnetos. Ele não trabalha para esse tempinho agora para coisas egoístas. Ele está pensando em construir coisas. E não é patrimônio por patrimônio. Ele está construindo algo que vai ficar para gerações, porque Deus é um Deus geracional.
Ele quer que gerações desfrutem do bem que ele deixou e fez com o dinheiro que ele foi abençoado por Deus. Ele quer produzir coisas. Por exemplo, eu tenho esse desejo profundo do meu coração de conseguir chegar, né, nesse nível de educar pessoas e deixar para outras gerações uma cultura. Eu oro por isso, eu trabalho por isso, eu invisto nisso, eu faço com o que eu tenho de onde eu estou. Então, assim, tem tantas coisas que nós podemos planejar, trabalhar, construir para o futuro e deixar essa herança, que é mais do que dinheiro, para gerações. Não essa coisa pequena que para aqui. Quando uma pessoa, quando você sabe que o dinheiro não tem propósito? Quando você sabe que uma pessoa não entendeu o propósito. Eu quero que você prospere, eu quero que você tenha o melhor, mas toda vez que eu vejo uma pessoa que ela começa a ganhar um pouco, ela fica boba, ela gasta demais, ela começa a socar o closet dela de marcas caríssimas e a garagem de marcas caríssimas, você sabe que a cabeça dela é pequena. E não é que eu não estou dizendo que você não possa ter, mas de forma equilibrada. Tem gente que fica desequilibrado. Eu já ouvi histórias de gente que tinha que ir para o shopping todo dia. Se não passasse pelo shopping todo dia, acho que ele tinha um ataque. Para quê? Porque precisava comprar, precisa de alguma coisa. Sabe aquela maldita ansiedade de quem nunca teve? Eu te dou um versículo para isso. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela se tornar o escravo que virou rei. E está assim de escravo que virou rei. Ele tem cabeça de escravo. Mas agora, ele tem dinheiro. Imagina um escravo que tem dinheiro. Ele sai desesperado. Ele vai tentar lançar toda a carência dele, toda a privação dele, tudo que ele não teve. Então, agora ele não come um pedaço de bolo, ele come um bolo inteiro. Você nunca viu isso, não? Gente, eu posso contar. A Mariana, quando casou com o Murilo, ela pegou, eu dei uma lata, sabe aquela lata de doce de leite que era da moça? A Mariana comeu uma lata daquela, eu não lembro se ela chegou a comer inteira. Pode até, manda ela contar aí, que ela está me ouvindo, aquilo é desse tamanho. A Mariana passou mal, mas a Mariana vivia numa escassez terrível. Então, quando ela viu uma lata de doce de leite, ela foi igual formiga no mel, ela morreu, quase, e a menina podia ter morrido. O que matou? Doce de leite matou a menina. Morreu. O que foi que a matou? Doce de leite. Como doce de leite? Ela comeu uma lata desse tamanho. Não estou falando uma latinha daquela aqui, que já... Ah, meu Deus, vai enjoar, né? Eu tenho um problema com coisas muito doces, então... Mas ainda vai... Né? Você pega a latinha de um desse tamanhozinho aqui. Não, era aquela grande que é usada em confeitaria. Entendeu? Então, eu já vi gente surtar a cabeça de uma pessoa que nunca teve. Ela ganhou um dinheiro, ela vai na churrascaria, ela até brinca. Hoje eles vão se arrepender de eu ter ido lá. Você nunca ouviu falar isso, não? Eles vão se arrepender. Entendeu? E o que é pior, ainda fala para o garçom. O pobre do garçom passa lá com
como é que fala com a linguiça, com não sei o quê. Ele fala, hoje pode, não passa aqui não, eu quero a picanha. Mano, cadê o cara da picanha? Ele grita, cadê o cara da picanha? Aí chega o gerente e fala, o senhor está bem. Não estou muito não, porque o cara da picanha está passando um pouco. Não, eu vou chamar o cara. Ele já começa a querer criar até briga. Ele reclama com o gerente, que o cara da picanha passou pouco, mas ele passou. Mas ele nunca viu aquilo, então ele precisa comer até, igual na Bíblia, não é? O Senhor falou, a cabeça de vocês vai fazer vocês comerem até sair pelo nariz. Olha como Deus, a palavra explica tudo. Por que ele falou que ia sair pelo nariz? Porque aquele povo tinha uma cabeça de escassez. Então Deus sabia, vocês vão comer e vai sair pelo nariz. De tanto que vocês vão comer. Porque vocês vão comer para sair pelo nariz. Por quê? Porque na cabeça de vocês não vai ter de novo. Então, nós temos que comer tudo agora. Nem que a gente morra. De tanta codornize, mas nós vamos comer. Comer. Comeu quase toda. Eu não estou te falando. Comeu quase toda. O que é isso? O escravo que virou rei. Nunca tinha visto aquilo na vida. E assim... Amplia. Outra coisa que ela fazia, eu dava as coisas para ela não... Olha a contradição. Tinha coisa que ela não usava. Por quê, gente? Vamos ver. Prega para mim. Medo de acabar e não ter de novo. Ô, desgraça, não é? Deus, diga, sai da minha vida, em nome de Jesus. Isso aí, é o medo de acabar. Eu nunca mais vou ver isso na vida. Se esse negócio acabar, eu não compro de novo. Aí, já sabe. Quem aqui já deu de presente algo que você comprou, caiu de moda, perdeu, passou, você ganhou peso, aí nem usou mais, você deu para alguém com a etiqueta, porque você ficou lá esperando uma ocasião e com medo de usar, e era a sua mente. Não permitiu, você se sabotou. Você comprou, mas não usou. Não teve ninguém, aqui não tem ninguém, realmente. Graças a Deus, estou com o público errado, então vou pregar só para o povo da internet. Tem alguém aí? Aqui não tem, ninguém nunca fez isso aqui. Aqui não tem. Então, aí tem, está aparecendo. A sinceridade lá, começou a aparecer uns gatinhos pingados aí. Então, olha só. Gente, se você não tiver uma cabeça ampla, você vai arruinando com a sua vida. Você vai sendo roubado, Satanás desgraça com você. É o escravo que vira o rei. Então, mudar a cabeça é o seu desafio, é o nosso desafio. Porque se nós não mudarmos a cabeça, nós não vamos muito longe. Outra coisa, o escravo que virou rei, ele quer reinar sozinho. Ele tem tanto medo de alguém chegar e deslanchar e crescer. Ele é tão inseguro, mas olha o tamanho da ignorância dele. Para começar, se ele for o único que pensa o melhor ali, isso mostra que a liderança dele é péssima. A minha vida é trabalhar isso o tempo todo. Eu falo com todo mundo sobre isso. Eu trabalho para que eles arranquem e avancem num nível que eles superem e vão muito além. Por quê? Esse é o sinal de que eu estou tendo grande vitória. É quando pessoas melhores, que pensam, mais criativas, grandiosas, estão chegando, estão rodeando, estão produzindo. Se você quer reinar sozinho, você não vai a lugar nenhum.
Você tem que... Essa é uma verdade, mas assim, que a Bíblia deixa claro. Quanto mais você investe no outro, mais isso volta em seu benefício. Quanto mais você investe tempo, energia, conhecimento no outro, mais isso volta para você. Quanto mais você se cerca de pessoas sem medo, você não tem que ter medo. Aí se ele crescer mais, para. Aí se ele me passar, para. Isso é cabeça de gente pequena. Ou você crê na Bíblia, ou você está perdendo seu tempo. Quando você entende que o crescimento daquela pessoa só vai agregar à sua vida, a sua mente muda completamente. Quando isso entra, você nunca mais vai ter medo do crescimento de alguém, do progresso de alguém. Porque quando você teme que o outro cresce, você vai tentar, inclusive, segurá-lo. O que vai acontecer com você se você só colhe o que você planta? Você vai travar a sua vida. Porque com a medida que você mede, você é medido. Quando você crê na Bíblia, você não tem medo do crescimento do outro. Você trabalha para o crescimento dele. Você trabalha para o progresso dele, porque você sabe que aquilo volta em seu favor. A pior coisa como empresário é você se cercar de pau mandado. A pior coisa é você se cercar de gente que não pensa, e aí você está cobrando o resultado da equipe, mas 1000 vezes você tem uma pessoa que você tem que de vez em quando dar uma puxadinha, ei, calma, peraí, vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui, do que você está o tempo inteiro, vamos rapaz, é um carretão, o cara não sai do lugar. Você está pensando? Então. Se você se cerca, você quer empreender, pega gente ativa. Nossa, mas esse é difícil de controlar. Eu não estou dizendo você pegar alguém que é insubordinada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem pessoas que são ousadas. Você quer crescer? Busca aquele que é atirado, que é ousado. Você está achando que você está tendo um negocião para você ter aquela turma toda que só fala sim, senhor, não apresenta nada, nunca questiona num bom sentido, não é querer questionar no sentido de rebelião, é o questionamento do trabalho, de mostrar, escuta, olha, eu tenho um outro ponto de vista, olha, eu penso que se nós fôssemos por aqui, poderia, vamos tentar isso aqui. Mas se você já trava ali na entrada, mostra que você é pequeno, que você é inseguro, que você diz que quer crescer, mas você não tem mentalidade de crescimento, de multiplicação. Você tem medo de alguém saber o que você sabe? Para! Se você for muito bom no que você faz, pode levantar um monte, que o lugar é seu e com a bênção de Deus. Obviamente, a bênção de Deus é a primeira coisa. Não adianta você ser bom, está cheio de gente que é bom e não tem bênção. Estou falando de ter bênção, mas você coopera com Deus. Bênção coopera com Deus. Você decidiu que você vai ser o melhor. Você conhece, olha o que o sábio diz, você conhece alguém que é perito no que faz? Nunca estará entre aqueles de baixa sorte. Bom, falando isso, deixe-me então vamos começar a pregar, não é, gente? Não é só ficar aqui conversando assim, não é? Agora eu vou pregar, pronto. Falem comigo, Deus me encontrará.
no altar do sacrifício. Agora fala para essa pessoa, Deus encontrará você no altar do sacrifício. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, presta atenção nesse texto, ó. E aconteceu ao cabo de dias. Ao cabo de dias, no final, lá no final, sobrou isso aqui, vou dar para Deus. Aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos o quê? Isso, primícias das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente. Descaiu-lhe o semblante. É o que acontece com um monte de gente. Ele faz do jeito dele, na hora dele, da maneira dele. Aí quando Deus responde o fulano, não responde a ele, ele fica o quê? Sai sua amargura. Amaleque aparece. O amargurado aparece, o complexado, aquele que se sente pequeno, o revoltado. Descaiu-lhe o seu semblante. O Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, tem a tradução que diz, mas por que eu peguei essa? Poderia ter pego outra, porque eu quero essa expressão ao cabo de dias. É essa expressão que eu queria. Se bem fizeres, se você fizer direito, se você fizer certo, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já és à porta. Quer dizer, se você continuar do jeito que você está, o pecado já está aí na porta, e para ti será o seu desejo. E se não fizeres bem, o pecado já és à porta, e para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. Se você fizer direito, você vai dominar o que quer dominar você. Você não vai abrir a porta para esse mal, e ao invés dele dominar você, você vai ter domínio sobre ele. Mas se você continuar do jeito que você está, ele vai dominar você, vai controlar você, e você vai destruir com a sua vida. O que ele fez? Foi dominado, ele não dominou. Que é o que a maioria, infelizmente, a maioria, não é à toa que Judas, no livro de Judas, fala sobre Balaão, Caim e Corá, do espírito de Caim. Que esse espírito amargurado, invejoso, do cara que é ressentido, ele não faz como ele tem que fazer, mas ele não suporta quando vê alguém fazendo. Ele não faz o que a Bíblia está mandando ele fazer, mas ele se incomoda com quem está fazendo e tendo resultado. Na mensagem fala, o tempo passou. Tem gente que deixa o tempo passar. Tem gente que demora demais para tomar decisão. Ela deixa o tempo passar. Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção agrícola. Então, oferta significa aquilo que alguém traz para perto de Deus ou do altar, quer dizer, é uma aproximação. Oferta significa, no hebraico, aproximar-se de Deus. Já no grego, o sentido no grego é uma entrega literalmente, eu entregando literalmente algo. Eu pego, vou, entrego, é algo real. Literal. Esse é o sentido de oferta.
No primeiro, você vai ver aqui, o primeiro ato de adoração a Deus registrado após a queda do homem foi de ofertar-lhe. Foi o primeiro ato de adoração. Foi a primeira coisa que foi feita depois da queda. Foi ofertar a Deus. Depois da queda, você vê que Deus não rompeu completamente o seu relacionamento com o ser humano. Havia, por conta do pecado, uma justificativa real para Deus destruir, mas Deus ainda manteve. E essa oportunidade. Ele ofereceu graça, ele ofereceu misericórdia. E estabeleceu o quê? Um caminho para que o homem pudesse restaurar a comunhão com ele. Que foi por meio de sacrifícios e ofertas. Logo após. Ele estabeleceu um caminho. Tudo aqui você vê que já apontava para a oferta única que é Jesus Cristo. O relacionamento entre Deus e o homem sempre se baseou na obediência a todos os mandamentos divinos, inclusive dízimos e ofertas. Quando o homem adorava a Deus com os dízimos e ofertas, ele derramava abundantemente as suas bênçãos. Abundante, você vai ver isso na Bíblia, abundantemente as suas bênçãos sobre o ofertante e o fazia prosperar. E não apenas a oferta em si era importante, mas também a maneira em que era apresentada. Tanto que Deus recebeu primeiro o Abel e depois sua oferta. Não recebeu Caim, também não recebeu sua oferta. Primeiro o Senhor recebe a mim. E então o que eu estou apresentando a ele. Isso é tão sério que Jesus falou, você tem alguma coisa contra o seu irmão, você está indo ofertar, o que você vai fazer? Você vai deixar a oferta lá, vai voltar a resolver com o seu irmão e depois você vem e coloca, apresenta a oferta. Porque eu não recebo só a oferta, eu recebo você e a oferta. Não adianta você tentar dar só a oferta, Deus recebe a pessoa e a oferta. Deus recebe a pessoa e a oferta. Aqui Deus deixou claro que primeiro, então, ele recebe o coração do ofertante. E depois a sua oferta. Caim deu o resto. Não deu primícias, não havia sacrifício na sua oferta. Abel ofereceu o melhor das primícias e sacrifício. Abel ofereceu o melhor de tudo que possuía. Ele adorou a Deus e deixou claro que sabia que nada era dele e sim de Deus. Essa foi assim. Que atitude? Ele entendeu. Abel entendeu. Nada é meu. Então, primeiro eu dou a Deus. O primeiro, o melhor eu dou a Deus. Porque tudo é de Deus. As ofertas que damos a Deus são parte de nosso relacionamento com Ele. Até porque oferta aproxima, é aproximar-se de Deus. Não podemos jamais tratar isso de forma superficial. Essa coisa natural ou até carnal, como muitas pessoas falam. Você sabe quando você está diante de uma pessoa que não sabe nada? É quando ela toca de uma maneira negativa, ela fala de forma negativa em relação a dízimos, ofertas, em relação à igreja. Gente, até ímpio, eu já ouvi ímpio dizer isso. Não faz muito tempo eu ouvi alguém que é ímpio dizendo, eu entendi. Como a pessoa falou, que dá um azar ficar falando desse povo aí, de pastor, de crente. Isso dá um azar.
E a pessoa contou lá uma história que tinha uma cozinheira, a cozinheira dele era cristã, e um dia ela ouviu, né, ele fazendo uma piada, e a mulher foi lá e falou para ele, ó, o senhor me desculpe, eu trabalho para o senhor, preciso do emprego. Ele falou, a mulher foi corajosa, e ela falou, mas o que o senhor está falando aí de crente não é assim não, viu? Eu sou crente e os crentes não são assim não, viu? Quem o senhor conheceu não era crente não, porque crente não é assim não. E ele falou, e ela disse para ele, ó, e eu nunca vi alguém que toca no ungido do Senhor no povo de Deus que se deu bem. Ele falou que naquele dia ele estremeceu. Ele falou, e aquele dia, ó o que ele disse, que ele não sabe explicar o que aconteceu, ele saiu, voltou, o carro importado, caríssimo dele, estava amassado, ninguém viu, ninguém sabia. Onde ele guardou, eu não sei os detalhes agora, onde é que ele foi, que amassou esse carro atrás, e ele na hora disse que veio nele, esse negócio dá azar mesmo, eu não vou mais fazer isso aí não. Então, ó, a cabeça dele, não vou mexer com esse povo, porque isso dá azar. Aí você vê, algumas pessoas, elas estão descendo, mas a vida delas é falar mal de crente, é falar mal de igreja, é falar mal de pastor, é falar mal de dízimo, e chama um de ladrão, e chama outro. Gente, essas pessoas estão secando em vida. Ah, bispo, é que tem em todo lugar, tem. Nem todos os médicos são corretos, nem todos os advogados são corretos, nem todos os prestadores de serviço que você contrata são corretos. Então, assim, tem escândalo e Jesus disse que teria. Mas ai de onde viesse. Isso não dá o direito de uma pessoa generalizar. E quando ela faz isso, isso volta contra ela. Quem mais perde com isso é ela. Então, porque isso é Bíblia, não é a Cléo que está pregando, que está dizendo. Não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Então, oferta, nós não podemos tratar isso aqui como algo superficial. É uma prova do nosso relacionamento com Deus e uma forma poderosíssima de adoração. Não se pode ofertar de qualquer maneira. Veja o que Paulo falou, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um, olha o que ele diz aqui, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lembre-se que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador que se alegra com a doação. É um ato de entrega, de aproximação de Deus, de alegria, de gratidão, de honra e temor. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Honre o Eterno com tudo que você possui, dê a Ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais, seus barris de vinho transbordarão. É uma atitude de atrair abundância. Deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante, derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Entreguem a vida, porque a única coisa que compete não é Satanás pelo coração do homem, é o dinheiro.
Você vê que as pessoas fazem qualquer negócio pelo dinheiro. Elas matam, elas roubam, elas se vendem, elas se prostituem, elas se metem em cada enrascada por causa de dinheiro. Nos dias atuais, elas vendem os filhos. Elas fazem as coisas mais horríveis por conta de dinheiro. Elas apresentam dificuldades para servir a Deus, mas pelo dinheiro não tem tempo, não tem dificuldade, não tem hora, não tem dificuldade nenhuma. Deixa eu falar para você, escuta, fala aqui na cor, vem para cá, meu filho, eu vou dar R$1.000 para que aparecer aqui, ficar comigo 7 horas só orando. Não cabe essa igreja, vai brigar gente para entrar, vai se estapear, vai dar polícia. Você duvida? Não. Porque pelo dinheiro, agora, o que é o dinheiro, gente? Sendo que Ele é o dono de tudo, Ele, o Senhor, é quem dá poder para adquirir riqueza. Eu sou o dono do ouro e da prata. O Senhor, tudo vem dEle. Você vê o tanto que as pessoas são tolinhas? Dinheiro acaba, Deus é eterno. Ele é a fonte. Dinheiro acaba, Deus é eterno e Ele é a fonte. Ele é inesgotável. Entreguem a vida. Vocês a receberão de volta, e não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Está vendo? Jesus, ainda Paulo pega de Jesus e fala assim, ó, melhor dar do que receber. Por quê? Quanto mais você dá, mais você tem. Generosidade produz generosidade. Quem planta generosidade vai colher generosidade. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em todas as coisas, em todo o tempo, eu disse em todas as coisas, eu não, Paulo falou pelo Espírito Santo, em todas as coisas e em todo o tempo. Todo o tempo, 2025, julho, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e aumentará, lhe suprirá e aumentará, porque com Deus é só aumentar, meu filho. Não tem Deus, com Deus diminuir. Quem diminui as coisas, quem trabalha para diminuir é Satanás. Com Deus aumenta. Quando a sua vida só regride, você tem que ver qual é a porta que está aberta, por onde isso está passando, suas bênçãos estão indo. Porque senão está certo. Vocês suprirá, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer. Aumentará a semente e fará crescer. Fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. É uma riqueza abundante de todas as formas. Saúde é riqueza, família é riqueza, vida financeira, dinheiro é riqueza. Ele vai te enriquecer de todas as formas, não é só uma área da sua vida, de todas as formas, para que possam ser o quê? Tudo que Deus faz é com um propósito, para que sejamos generosos em qualquer ocasião. Eu não procuro a ocasião certa, toda ocasião é ocasião para mostrar a bondade de Deus. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quantas vezes pessoas foram iluminadas e poderosamente abençoadas e engrandeceram o nome do Senhor, porque encontraram com um cristão altamente generoso, que entende o porquê
do prosperar. Entendeu? O porquê do prosperar. Tem gente que ele é uma dureza para abençoar os outros que eu nunca vi. Para abençoar o reino. Sabe? É uma secura. Aí você olha para a vida da pessoa, ela poderia estar muito além. No altar do sacrifício, Deus encontrou Abraão. No altar do sacrifício, Deus revelou-se como Jeová Jiré. Onde é que Deus se revelou como Jeová Jiré? Onde Deus se encontrou com Abraão? A oferta sacrificial de Isaac por Abraão é um dos maiores exemplos dados por Deus sobre sacrifício que lhe é aceitável. Abraão não adorou, porque isso foi adorar. Abraão não adorou a Deus com uma oferta de 10, 20, 30, 50, 99%. Abraão deu 100% do melhor que ele tinha. Ele entregou o que ele tinha de mais valioso. Abraão foi rápido para obedecer. Ele ficou pensando. Por quê? Porque Abraão se agarrou à promessa. Diga, Abraão se agarrou à promessa. Abraão não soltou a promessa. E por causa da promessa, e ele não desistiu da promessa, ele não aceitou viver sem viver a promessa, ele foi até o fim no que Deus pediu para ele. Você entendeu? Você pode ter uma promessa de Deus, mas não estar indo até o fim para vivê-la. Não está dando o que essa promessa exige para que você possa vivê-la. Esse é o problema de muita gente. Tem medo dos rompimentos, tem medo de arriscar, tem medo de fazer algo que nunca foi feito. Tem medo de fazer algo que parece até uma loucura, mas a fé é a loucura do vencedor. Isso aqui, foi aqui que Deus definiu completamente a vida do Abraão. Foi aqui, no Moriá, no altar do sacrifício, adorando a Deus com o maior sacrifício de todos. Que o Senhor jurou por ele, não tendo por quem jurar. Que ele ia fazer, e não havia nada na face da terra que poderia impedir o cumprimento da promessa. Sabe quando você chega num nível com Deus, que não importa mais nada, Ele vai fazer agora, porque você chegou no ponto que tinha que chegar. Por isso que quando eu vejo gente só molhando a pontinha do pé, aquelas mudançazinhas, ai, estou indo devagar. Você sabe, meu filho, a vida está andando e você está indo devagar. Ai, porque não é fácil mudar. Quem disse que era? É por isso que quem muda e dá o que é preciso, vive coisas que outros que estão lá pensando se vou ou não vou, não estão vivendo. Você tem que ter coragem para mudar, você tem que ter coragem para acreditar num negócio e se jogar com força. Volte ao princípio, porque esse é o padrão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, foi um teste para a vida dele. Qual foi a resposta? Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Será que nós temos respondido de pronto, eis-me aqui, Senhor? Então, disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Deus mesmo já disse, eu sei. Eu quero que você pega seu único filho. Aí você vai, vou lembrar, quem é mais antigo lembra disso. Alguém já vai dizer, não, mas ele tinha Ismael. Então prega para mim. Deus não considera o que você gerou na carne. Deus não considera o que você gerou na carne. Deus não vai terminar o que você começou.
Não queira que Deus considere o que foi ideia sua e não dele. Por isso que ele vem e fala assim, seu único filho, porque esse foi o que Deus deu a ele. Isaac, a quem você ama. Porque a verdade é que aquilo que Deus nos dá, nós amamos porque nos faz muito bem. Mas aquilo que a gente consegue na carne só sobra arrependimento. É verdade ou não é? E você chora de arrependimento. Tudo que você não tem é amor por aquilo que você produziu na carne. Mas aquilo que Deus dá para você, você não quer perder de jeito nenhum, porque chega na sua vida trazendo paz, alegria e prosperidade. E vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento na manhã seguinte. Vamos falar isso para não esquecer? Já parou para pensar se nós fôssemos rápidos assim? O quanto estaríamos mais além? Levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, depois de cortar lenha, ele fez tudo pessoalmente, para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Porque Deus, quando indica algo, Ele espera que você seja preciso. Aliás, Deus é um Deus de detalhes. É só você ver que Ele dá as medidas certas. Foi para a arca, foi para o templo, foi para a produção dos utensílios para o templo. Tudo tinha medida, tinha forma. Não era como o homem queria, como Deus havia ordenado. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que lhe havia indicado, no 3º dia de viagem. Então, não tinha emoção aqui. 3 dias. Fala muito. Imagina o que passou pela cabeça dele. Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então, lembramos, você que é mais antigo, vai saber pregar isso muito bem. Dentro da lei da primeira menção, aqui foi a primeira vez que a palavra adoração apareceu. E que contexto? Em que contexto? No sacrifício de Abraão entregando Isaque. Então, quando se fala de adoração, estamos falando de entrega sacrificial. Quando você adora o Senhor, você entrega. Não é só cantar, você não canta, você adora, você não vem à reunião, você cultua. Você não oferta, você adora, você é uma atitude sacrificial, é uma atitude de adoração. E olha o que ele diz, depois de adorarmos, voltaremos. Então ele tinha convicção. Ele estava agarrado à promessa. Ele confiou na palavra de Deus. Ao obedecer a Deus entregando Isaque, Abraão mostrou que não soltaria a promessa. Abraão não abriu mão da promessa. Em nenhum momento vacilou na sua fé. Deus o esticou ao máximo. E ele recusou-se a abrir mão das promessas da aliança. Abraão respondeu ao pedido de Deus com um sim. Um sim, imediatamente. E esta resposta mostrou que estava disposto a tudo. A tudo. Estava disposto a tudo para viver a promessa. A pergunta que eu tenho que fazer, você está disposto a tudo? Será que nós estamos realmente dispostos a tudo? A fazer o que nós nunca fizemos na nossa vida? A ofertar a Deus o que nós nunca ofertamos na nossa vida? Nesta sexta-feira,
Deus está nos chamando para um lugar que nós nunca fomos. Isso aqui não é uma sexta-feira comum. Esse é o segundo jejum de 52 dias. Mas a palavra está puxando pessoas aqui para um nível que elas nunca foram. É de entrega de tudo. Entrega de vida. Entrega financeira. Então você nunca fez uma entrega num nível de quem realmente quer viver a promessa. Talvez você nunca fez uma oferta para Deus num nível de quem quer viver a promessa. Ah, bispo, eu já fiz ofertas altas para Deus. Peraí. Ninguém nunca aqui ofertou algo que representasse um filho. Eu tenho certeza disso. Você pode ter dado ofertas grandiosas, mas não algo assim, num nível de chocar, de assustar, de dar medo. Porque esse homem fez isso. Ele pegou o filho. Qual era a segurança de que ele ia ter o filho de volta? A promessa? Deus. Ele tinha que crer. Qual a segurança que a vida dele não ia acabar ali, sem filho, sem promessa, sem nada? A confiança que ele tinha em Deus, na promessa que Deus tinha feito a ele. Porque foi exatamente a promessa que fez ele entregar o filho. Foi exatamente a promessa que fez ele ir até o último. Até o fim, até o fim. Até o fim. Foi exatamente a promessa. Ele creu tanto na promessa que ele decidiu entregar o filho. Você só consegue fazer algo tão assombroso e radical quando você crê no nível mais alto. Você crê mais na promessa que Deus te fez do que no que Ele está mandando você fazer. Você tem tanta certeza que a promessa vai se cumprir que você mata o filho. Porque você sabe que Deus não vai falhar. Ele tem algo, há algo que vai aparecer. Eu não sei o quê, mas tem. Deus colocou Abraão à prova. Ele queria saber de fato, na prática, quem era Abraão. Ele queria saber o que estava realmente no coração dele, seu nível de obediência, seu nível de entrega, o que realmente importava para ele. O que importa realmente para você? Porque Deus prometeu coisas muito grandes para esse homem. E você nunca vai viver algo realmente grande, explosivo, fora do comum. Se você chegar num nível de rompimento, onde nada mais importa a não ser a promessa que Deus fez a você. Você acredita nela. É um nível de fé onde você fica cego para qualquer outra coisa. Você não tem mais medo, não tem mais nada. O que é para fazer? Eu vou fazer. Porque você sabe que não há perda. Aliás, esse foi o grande erro do jovem rico. Não ter feito o que o Senhor Jesus mandou ele fazer. O que ele mandou fazer? Entregar tudo para os pobres. Mas aquilo foi o que Deus, o Senhor queria o dinheiro dele, eu queria saber onde estava o coração dele. Queria saber onde estava o coração dele. Foi um teste muito parecido com o de Abraão. E ficou evidente que Abraão estava disposto a tudo por Deus, porque acreditava em Deus. O jovem rico, não. Ele amava mais o dinheiro, ele amava mais as riquezas. E ele mostrou abertamente que ele estava tão agarrado àquilo, tinha tanto medo de perder,
tanto medo de perder, que ele foi embora de cabeça baixa, triste. E você pode ter certeza que provavelmente ele deve ter perdido. Ele deve ter perdido. Porque é a palavra de Jó, né? É a frase de Jó, o que eu temia me aconteceu. E depois, a verdadeira riqueza é você saber que você está no centro da vontade de Deus. Aí não tem preço, ninguém segura você. Deus viu. E Deus viu exatamente o que ele queria ver. Abraão não negou nada a Deus e ouviu a voz do Senhor pela segunda vez. Tem gente que nunca ouve a voz do Senhor segunda vez, mas porque nunca obedeceu de primeira. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, uma representação do Senhor Jesus, a cruz nos ombros, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ó a resposta do pai. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover. Foi aqui. A primeira vez que o Deus Jiré, o Jeová Jiré apareceu. Ele teve um encontro com ele. Ele se revelou Jeová Jiré. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Deus vai prover. Não se preocupa com isso. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Será que nós temos construído esse altar? Será que você tem construído o altar para oferecer a Deus? Ou esse altar está quebrado? E sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Imagina essa cena. Imagina a cena. Ele constrói um altar. O filho está vendo ele construir o altar. Agora ele coloca a lenha. O filho está vendo ele colocar. Agora ele vem, pega o filho e põe o filho em cima daquilo. Amarrou seu filho Isaque e amarrou o filho. E o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei. Meu Deus. Será que você já ouviu isso? Uma vez de Deus, depois de passar, será que você passou em teste e ouviu de Deus? Agora eu sei que você teme a Deus. Porque não me negou o seu filho, seu único filho. E você vê como Deus é? Olha o teste de Deus. 3 dias antes, você tem que ouvir a Deus. 3 dias antes, ele mandou entregar o filho. 3 dias depois, se Abraão não está atento à voz de Deus, ele mata a promessa. Você tem que estar acompanhando os moveres. O mover foi diferente 3 dias depois. Agora o anjo diz: não. Não faça mal ao menino. Porque agora eu sei que você me teme. Você vê que em nenhum momento Deus teve o plano de Isaque realmente ser morto pelo pai. Deus só queria levá-lo ao limite. Deus queria esticá-lo num nível que ele nunca tinha sido esticado. Será que não tem algumas pessoas que Deus só está esticando? E qual é a resposta que está sendo dada? Deus só está esticando. E qual é a resposta que está sendo dada?
Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Deus sempre teve um plano. Deus sempre tem um plano. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, porque ele se encontrou com o Jeová Jiré. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Mas quantos que têm ido para o monte do Senhor para entregar o melhor que tem? É por isso que muitos não têm tido encontro, Jeová Jiré não tem se revelado. Que são muito tímidos, comedidos. Não acreditam. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo. Única passagem que você vê. Juro por mim mesmo, não tendo por quem, eu juro por mim mesmo. Declara o Senhor, que por ter feito, preste atenção nesse texto, que por ter feito o que fez, não me negando, seu filho, seu único filho, esteja certo pelo que você fez, esteja certo, de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Ele está repetindo a promessa, eu vou cumprir o que eu prometi, porque você se agarrou à promessa e não me negou nada. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Por isso que não adianta. É melhor abençoar, orai, como dizem as Escrituras, orai por Israel. A pior coisa que se pode fazer na vida é ficar contra Israel. Nunca fique contra Israel. Nunca fale mal de Israel. Abençoe Israel. Fique do lado de Israel. Ore por Israel. Ore por Israel. Porque abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ninguém pode vencer, porque Deus jurou por si mesmo. Podem lutar. Inclusive, no final, você sabe que no final de tudo, quando Israel estiver para ser exterminado, porque Israel vai passar bocados aí, os momentos muito difíceis aí na frente, vai ser quando Jesus vem e desce no Monte das Oliveiras e ele fende no meio. E com a espada que sai da sua boca, que é a sua palavra, ele destrói com tudo. Meu Deus, está vendo? E depois fica só indo para o cinema vendo efeitos especiais. Lê a Bíblia, meu filho. Lê a Bíblia, que você vai ficar encantado com as coisas que estão lá, estão aqui. Ninguém pode. Por quê? Porque ele levou esse homem até as últimas consequências. E esse homem não negou. E ele disse, por ter feito o que fez, eu vou fazer. Nada, nem ninguém pode mudar. Nunca sua descendência será destruída. Ninguém pode destruir. Ninguém pode acabar. Ninguém. Nunca. É impossível. É impossível. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias. Sua descendência conquistará as nações dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Beersheba, onde passou a viver. Você vê que não fala o nome Isaque, mas o Isaque estava aqui. Por que não fala?
porque no mundo espiritual Deus o recebeu. No mundo espiritual Deus o recebeu. A entrega de Isaac foi a sua maior oferta, o seu maior ato de adoração a Deus. Ele nunca havia feito algo tão grande, tão surpreendente. Ele impactou os céus, ele impactou a Deus. E Deus honrou a fé de Abraão e jurou por si mesmo que sua promessa se cumpriria. Deus sempre responde à fé. Quando você dá um passo de fé e oferece um sacrifício de acordo com a orientação divina, Deus libera a provisão. Ele é Jeová Jireh e suprirá sobrenaturalmente as necessidades de alguém que caminha por fé, as suas necessidades, se você crer, sonhos, e financiará seus projetos. Haja pela fé baseado nas promessas dele. E você vai ver a intervenção divina como você nunca viu. Você não pode olhar para fora, você vai olhar para Deus. Ele dá provisão para qualquer necessidade. Comece a romper barreiras em todas as áreas, mas principalmente para a sua vida financeira. Rompa o teto. Rompa o teto agora mesmo. Rompa o teto. Faça aquilo que você nunca fez na sua vida. Hoje, eu tenho certeza pela palavra, que Deus está chamando pessoas a darem passos que elas nunca deram. Na vida e na área financeira delas. É o dia da coragem, é o dia do sacrifício, é o dia em que Deus está aqui, ó, dizendo, até onde você pode ir? O quanto você crê? Porque dizer que eu quero, todo mundo diz que quer. Abraão também dizia. Mas ele provou que Deus poderia, eu vou fazer. Que Deus podia fazer na vida dele o que havia prometido. Que ele tinha cabeça para isso. Que ele tinha coração para isso. Que ele tinha visão para isso. Porque você tem que ter coração, cabeça, né? Visão. Ainda que você não veja saída, se sinta no fundo do poço. Dê a Deus hoje algo que você nunca deu. Entregas que você nunca fez. Ofertas que você nunca fez a Deus. Sacrifícios que você nunca fez. Sua adoração. Crendo que Ele agirá, intervirá a seu favor. Pela palavra. E que cumprirá suas promessas. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E age a fé na palavra de Deus. E eu termino essa primeira parte dizendo: Deus se encontrará com você no altar do sacrifício. Eu vou repetir. Deus se encontrará com você no altar do sacrifício.